Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos na paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual. Hoje registrado no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 26, no verso 30. Mateus 26, 30, que diz assim: E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, 30. E tendo Jesus cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Querido, esse texto é um texto rico em uma mensagem profética, escatológica, do que iria Jesus proceder depois disso. A Bíblia nos diz que Jesus reúne os 12 apóstolos. Jesus reúne os 12 apóstolos para falar do que iria acontecer com ele. Para falar que ele iria para o Pai. E Jesus reúne os seus discípulos na última ceia, que diz assim, olha: E chegada a tarde, assentou-se na mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles se entristeceram-se muito, e começaram um por um a dizer: Senhor, porventura sou eu? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, e esse há de me trair. E em verdade, o Filho do Homem vai como a cerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele lhe disse: Tu o disseste. E enquanto comia, Jesus tomou o pão e o abençoou. E dando-o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Comei isto, que é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, e dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até que o dia que ele venha. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Querido, esse texto é muito tremendo. Esse texto nos faz refletir de quem está do nosso lado. Muitas das vezes, a gente temos como amigo aquele que é traidor. Temos como companheiro de caminhada aquele que quer ver nosso mal. Porque o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, o abençoou e deu para os seus discípulos comer, como sendo a última ceia que os discípulos iriam participar junto com Jesus. E o curioso dessa história é que a Bíblia diz que Jesus passou uma noite inteira no monte, orando para escolher os seus 12 discípulos. Uma noite inteira de oração para escolher os seus 12. Está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 13. Lucas 6, 13, que diz assim:
E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite inteira em oração. E quando já era dia, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. São eles: Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, o que foi o traidor. A gente vê esse texto, parece até uma ironia. Parece até que Jesus errou ao ir para o monte e escolher 12 dos seus apóstolos. Dentre eles, Judas, o traidor. Jesus sabia que Judas iria trair. Porque antes de sair qualquer palavra da minha boca, o Senhor já sabe no que eu vou falar. Jesus sabia que Judas iria ser o traidor dos 12. Mas o que eu quero te dizer, Judas teve o melhor pastor. Judas viu a porta. Judas teve tudo que um homem de Deus nos dias de hoje precisa, que é andar com Jesus. E tudo isso Judas deixou passar. A sua oportunidade de ser melhor, de fazer melhor, de ser um homem íntegro, reto, diante de tudo que ia acontecer. Mas Judas simplesmente o trocou-lhe Jesus por 30 moedas de prata. Hoje, quantos estão trocando Jesus por um copo de cerveja, por um cigarro de maconha, por cocaína, por drogas ilícitas, por bebedeira, por farra? Tudo isso é o espírito de Judas chamado traidor, que muitos carregam em seus corpos. Porque Paulo diz que eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Aleluia! Deus seja louvado. Querido, eu quero falar aqui nesse dia de hoje sobre oportunidade. Judas teve uma das maiores oportunidades. Judas andou 3 anos com Jesus. Judas viu os milagres que Jesus fez. Judas viu o milagre do casamento em Caná da Galileia. Judas viu a mulher do fluxo de sangue ser curada. A filha de Jairo ser ressuscitada. O homem de 38 anos no tanque de Betesda ser curado. Tudo isso Judas viu. Todos os milagres. Enquanto esteve com Jesus, Judas viu. Judas viu tantos milagres a ponto de não se converter. Não é o milagre, não é a posição, não é isso ou aquilo outro que vai fazer a sua conversão, você se converter de algo. É a sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo. É a sua intimidade que vai fazer com que você não traia, com que você seja dele, com que você viva para ele e com ele, porque são todas as coisas. Judas perdeu uma das maiores oportunidades que a vida possa oferecer a um homem, que é andar com Jesus. Mas Jesus foi bem feliz em dizer que bem-aventurado os que andaram, os que viveram junto, mas aqueles que não andaram, mas creram, mas crê que ele é galardoador dos que o buscam. Mas a vida é cheia de oportunidade. E a oportunidade que hoje eu tenho de ser melhor, de fazer melhor, de viver melhor, eu tenho que fazer. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer e não faz, este comete pecado. E o pecado que Judas cometeu foi que andou 3 anos com Jesus, mas não se converteu. Quantos hoje estão debaixo de um teto, convivendo com uma pessoa, convivendo com os filhos, mas nem sequer gostam daquela presença daquela pessoa.
Quantos hoje estão debaixo de um teto de uma igreja há anos e anos, mas não conhecem o amor de Jesus Cristo, mas não conhecem o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é você ser próspero, não é você ser rico, não é você ter bens, ter propriedade. Não. O verdadeiro evangelho é você reconhecer Ele, Jesus, como único e suficiente Salvador da tua vida. Judas não reconheceu Jesus como Salvador da vida dele. Judas simplesmente o traiu com 30 moedas de prata. Será que você tem traído Jesus com o quê? Com a sua falta de fé? Com a sua falta de amor? Com a sua incredulidade nas coisas do céu? Porque ele disse na palavra dele que vai passar o céu e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Judas perdeu a oportunidade de estar com Jesus na glória. Judas perdeu a oportunidade de adentrar pelos portões celestiais. Judas perdeu a oportunidade de ter o seu nome gritado pelos anjos: vinde bendito do meu Pai. Mas essa oportunidade que Judas perdeu, eu não quero perder, você também não vai perder, porque nós cremos que um Deus que fez o céu e a terra, que tem poder para nos tirar do lamaçal do pecado e nos colocar nossos pés firmes sobre uma rocha. Porque o que há de vir virá, o que há de ser será e não tardará. Ele está às portas. E eu quero agarrar a minha oportunidade hoje, porque hoje é o ano, é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia que fez o Senhor. A Bíblia diz que Jesus passou uma madrugada inteira no monte orando para escolher seus 12 discípulos. Será que a escolha foi errada? Será que ele escolheu Judas errado? Não, meu irmão. Não escolheu não. É porque tinha que acontecer desta forma para que o nome dele fosse glorificado. Porque Jesus sabia quem era o traidor. Olha o que ele diz na palavra dele. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Ou seja, com a própria boca, Judas o condenou. Com a própria boca, Judas se entregou, dizendo que ele era o traidor. Querido, estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vivendo na última hora da igreja. E o tempo é hoje, o tempo é agora, de rever os nossos conceitos, para a gente lutar. E naquele grande dia o Senhor disser: eu não vos conheço, maldito. Apartais para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos ser mais humildes em ter amor para com o Senhor Jesus. Ter o amor com as viúvas, com os pobres e com os órfãos. Como diz na tua palavra, vamos ter mais amor. Porque por a falta de amor, como em Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito há de se esfriar. Antes que esfrie o amor da igreja, vamos nos apresentar perante o Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça segundo o seu querer e a sua vontade. Faça segundo o seu querer e a sua vontade. Jesus disse bem claro: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O mundo cada vez te coloca em cargo mais pesado, em fardo muito pesado. Mas o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar essa carga que o mundo colocou, que as religiões colocaram. O Senhor quer colocar aquilo que está faltando na tua vida, que é o amor ágape, o amor de Deus para contigo, para você aprender que sem Jesus nada podemos fazer.
A oportunidade que Judas perdeu de não ver o seu nome escrito no livro da vida. A oportunidade que Judas perdeu de andar, de viver com o bom pastor, de ter a água da vida ao seu lado. E abandonou e largou tudo por causa de 30 moedas. Cuidado com as 30 moedas que o mundo tem oferecido. Quem sabe que essas 30 moedas sejam um golo, um copo de cerveja, um cigarro de maconha. Quem sabe que essas 30 moedas que o mundo está te oferecendo seja prostituição, avareza. Mas Jesus disse que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então vem enquanto há oportunidade, vem enquanto é tempo, porque estamos vivendo a última hora da igreja na terra, a última hora do Senhor bater o martelo, e aquele que for salvo subirá, porque só existe 2 caminhos, meu irmão, existe o céu e o inferno. A escolha é minha, a escolha é sua. Hoje você tem a oportunidade, enquanto respira, enquanto está vivo, de escolher, como diz no livro de Deuteronômio: eis que diante de ti pus a vida e a morte, a vida para que viva. Então aprenda a viver com Jesus, aprenda a passar o que passar, mas jamais largar o Pai das luzes, mas jamais deixar o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Aprenda uma coisa, meu irmão: a oportunidade todos os dias bate à nossa porta. Como quem diz a palavra de Deus no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abra, e eu entrarei e cearei com ele. Jesus está batendo. Ninguém bate a porta por lá de dentro, só bate por lá de fora. Jesus está por lá de fora do teu coração batendo, pedindo passagem, pedindo pousada, pedindo lugar para entrar no teu coração, na tua casa e na tua família. Aproveite as oportunidades. Todos os dias, todos os momentos, é uma oportunidade nova. O salmista diz assim: eu deitei e acordei, porque foi o Senhor que nos sustentou. Quantos deitaram e não acordaram? Quantos hoje dormem ao pó da terra? Quantos hoje não têm a oportunidade de ver os seus filhos, os seus netos, o seu marido, os seus filhos, todos eles reunidos? Porque o Senhor dá privilégio, o Senhor dá tempo ao tempo para que todos se convertam para ver a glória de Deus. Judas perdeu as oportunidades que o Senhor lhe deu. Andou com Jesus 3 anos, mas não se converteu. Viu a porta, mas não passou pela porta. Andou com o melhor pastor, mas não se converteu. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu tenho que ser mais servo do Senhor, mais dependente dele. Porque no evento de doutrina não é qualquer coisa que pode me separar. Porque Paulo disse que nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade, nem coisas do futuro pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a mensagem para mim e para você meditar. A vida é feita de oportunidade. Hoje você tem a escolha. Através da sua oportunidade que o Senhor está te dando, você tem a escolha de ser melhor, de fazer melhor, de viver melhor, de amar mais e odiar menos, de falar: Senhor, muito obrigado pelas oportunidades. Muito obrigado pelas oportunidades. Porque hoje é o dia que fez o Senhor. Momento de oração. Eu quero falar com Deus ao seu respeito, ao meu respeito. Nesse momento nós vamos apresentar a nossa vida na mão do Senhor, a nossa casa, a nossa família. Feche seus olhos, mas abra seu coração,
porque é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, te louvamos, rendemos graça a Ti, porque fomos salvos do pecado através da Tua cruz. Te louvo e te agradeço, Senhor, porque tem meus pés e braços perfeitos, porque tem minha casa, minha família, meus filhos, meus netos. Te agradeço, Pai, porque no meio a tantas dificuldades, de tantas agruras que vivemos, o Senhor jamais deixasse cair algo sobre mim, no qual eu não pudesse suportar. Deus, muito obrigado pelo fôlego de vida. Pai, eu te agradeço, Pai, pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá todos os dias, pela água, pela roupa, pela casa, pela família. Pai, eu te agradeço, Pai, porque eu sei que nas horas mais difíceis, Pai, o Senhor jamais vai colocar algo sobre mim no qual eu não possa suportar. Então, Senhor, toma os teus filhos que estão ouvindo esta oração nas tuas mãos. Abençoa de forma grandemente, que eles não venham negar o Senhor Jesus, que não venha trair a Ti como Judas o traiu. Que venhamos, Pai, ser servo amado do Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, porque assim eu oro e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, querido. Que Deus possa estar te abençoando e te dando uma nova oportunidade para você aceitar Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Na sua casa mesmo. Aí, no término dessa oração, você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor e aceitar Ele e fazer essa aliança com Ele para que tudo corra de acordo com o querer e a vontade dEle. Amém? Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Que sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Se tu concorda com essa oração, você diga amém. Você diga graças a Deus. Amém? Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. O canal é PR Roberto Atalaia de Cristo, lá no YouTube. PR Roberto Atalaia de Cristo. Está lá no YouTube. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus.